amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, doutora Silvia Maria Cury Ismael. Doutora Silvia, prazer tê-la aqui. É um prazer também estar aqui. Como vão os ouvintes aqui dessa rádio maravilhosa? A senhora é psicóloga clínica e hospitalar. Sim. E coordena programas de controle do fumo do Hospital do Coração. Isso. Não sei corretamente? Exatamente. Eu faço esse trabalho não só de gerenciar as psicólogas que atuam no hospital, atendendo os pacientes, como também mantenho já há 23 anos o grupo de controle do tabagismo do hospital. Eu nunca fumei, mas diz que os ex-fumantes são os mais chatos, é verdade? Não, é verdade. Eu também sou ex-fumante. Então, eu me reconheço assim, sou bem chata. Também conosco o neurologista doutora Maria Luísa Manresa. Prazer tê-la aqui. Prazer, bom dia. É sempre um prazer vir falar sobre epilepsia, um tema que eu acho que nós precisamos discutir para que diminua o tabu em relação a essa doença. A senhora preside a Liga Brasileira de Epilepsia. Durante 2 anos eu sou presidente da Liga e a proposta é falar bastante sobre epilepsia. Nós teremos vários cursos e terminamos com um congresso o ano que vem. Dr. Marcelo Matiello, prazer tê-lo aqui, Dr. Marcelo. Um prazer todo meu, Zancopé, obrigado pela oportunidade de poder transmitir aos ouvintes e poder discutir aqui com colegas tão nobres os problemas brasileiros, os nossos pacientes e também discutir um pouquinho mais a fundo os problemas vasculares. O senhor é angiologista e cirurgião vascular. Isso. É isso? Isso. E por quê? Que diferenciação existe aqui entre os dois termos? Você tem, hoje no Brasil, você pode ter as duas formações. O angiologista seria a forma seria a forma clínica do tratamento dos problemas vasculares. E o cirurgião vascular, ele é o cirurgião, ou seja, ele intervém Sim. ativamente. Então, há a possibilidade de você fazer uma residência médica, uma especialização só em angiologia ou só em cirurgia vascular. E na hora que você presta o título pela sociedade, você pode prestar o título de angiologista e de cirurgião vascular. Então, eu tenho o título de angiologista não porque eu fiz residência médica em angiologia, mas eu prestei a prova de título para a área de atuação de angiologia. Então, eu acabo tendo direito aos 2 títulos. Quando eu procuro o Dr. Marcelo angiologista, eu estou numa situação. Quando eu procuro o cirurgião, eu estou mal. Na verdade, seria assim, todo mundo, na verdade, vai procurar primeiro um angiologista. Ele vai querer saber o que ele quer, se dá para, sem entrar na faca, literalmente, Exato. Ele vai preferir. Mas quando precisa, é o cirurgião vascular que vai intervir cirurgicamente. Se eu passar desse estágio... Se for um pouquinho mais tarde, provavelmente vai precisar. Dr. Mário Santoro Júnior, prazer tê-lo aqui. Mais próximo, por favor, doutor. Prazer é meu voltar à Rádio Trianon, nesse programa agora sob o seu comando. Já estive aqui diversas vezes e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com seus ouvintes. Obrigado pelo convite. O senhor é pediatra? Sou pediatra com área de atuação em medicina do adolescente, que também se denomina ebiatria. O senhor é da Academia Brasileira de Pediatria e da Academia de Medicina de São Paulo. Exatamente. São academias diferenciadas? Distintas. Sim. A Academia Brasileira de Pediatria reúne 30 pediatras titulares, né? Com todo o ritual das academias, e o ingresso então só se dá na vacância de uma das cadeiras. E a Academia de Medicina de São Paulo é a instituição médica mais antiga do nosso estado. Ela é de 1895, precedeu a Faculdade de Medicina, a Universidade, precedeu a Associação Polis de Medicina, e desde o início ela tem um corpo de 130 colegas titulares,
outros tantos são honorários, e também seguindo o rito das academias, e sucessão por vacância, essa coisa toda. O senhor continuou ocupando as cadeiras por muito tempo, viu? Espero poder chegar um pouco mais adiante. Muito obrigado. Doutora Silvia Maria, Pois não. nós estamos num momento em que o Brasil atravessa problemas, crises e tudo mais. Aumenta o número de pessoas. Eu não sei se eu coloco como estresse, eu coloco já como depressão. Uma é a sequência da outra. Geralmente começa normalmente com estresse, né? A pessoa começa a ficar estressada. O estresse ele tem várias fases. Você vai desde uma fase mais leve, onde você pode controlar os fatores que deixam você estressado, até uma fase de estresse em exaustão, que é a fase que a pessoa não consegue controlar mais os fatores que a deixam estressada. Então, quando ele está em exaustão, é quando ele não consegue mais lidar com tudo aquilo que ele precisa e ele não tem mais recursos internos para lidar com aquilo. E aí ele entra numa fase de exaustão. Nessa fase de exaustão, você pode ter uma série de repercussões físicas e psicológicas. Entre as físicas, nós temos aí a possibilidade de depressão, possibilidade de doenças, como, por exemplo, a psoríase e outras questões, até doenças cardiológicas podem estar vindo a partir daí. Então, com certeza, essa crise toda que nós atravessamos, ela vem trazer, sim, um processo para a população de um estresse maior, porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas não estão conseguindo emprego. Hoje nós temos vários jovens já o ano passado, esse ano, saindo das universidades, como todos os anos, que provavelmente não vão ter um campo de trabalho, e aí é uma população que já começa perdida, né? Então nós estamos vivenciando realmente um momento que pode estar trazendo todas essas questões, e se for para uma depressão, a depressão ela pode também caminhar de uma forma, dependendo de cada pessoa, e isso pode vir a ser uma coisa mais grave. Silvia, tem alguns estágios, né? Sim. Então, eu estou no estágio inicial. Sim. Aí, a partir de quando eu começo, não sei se é o seu termo, a aborrecer os outros, a que os outros percebam que eu tenho que ser levado para a doutora Silvia. Então, nem sempre a quem está deprimido, por exemplo, inicialmente é difícil você realmente perceber os sinais. Ou se as pessoas até se dão conta, elas não conseguem ligar aqueles sinais ao problema da depressão. A família também nem sempre consegue avaliar, que são sinais de você estar mais triste, de ficar mais recluso em casa, de perder peso ou de ganhar peso, de não dormir ou de dormir em excesso. Insônia seria o primeiro? Insônia poderia ser, é um dos mais frequentes, mas também tem aquela pessoa que dorme muito, que não é o mais frequente, mas acontece. Aí eu começo a pensar no meu saldo bancário, nas contas que eu tenho que começa pagar, a pensar em durmo, todas as situações, né? exato. E a depressão também ainda é uma doença citando que isso tem... porque me parece que é o mais comum, né? Sim. As pessoas não dormem. Não dormem, exatamente, pensando nos problemas. E a depressão ainda é um problema que também tem um tabu, né, por parte de algumas famílias. Porque aí você indica procurar um psiquiatra inicialmente, porque muitas vezes você tem que dar medicação. E psiquiatra é aquele nome, né, nossa, psiquiatra, mas eu não sou doido, né, é muito comum você ouvir isso. E é o médico correto para fazer a avaliação, uma primeira avaliação e o acompanhamento. E tem pessoas que têm uma depressão tão mais grave que, além da medicação, você também tem que acompanhar com a psicoterapia. Mas imagino que não seja fácil uma pessoa tomar a decisão de procurar ajuda. Geralmente não é uma decisão fácil. Geralmente ela procura outros médicos que às vezes indicam e ela vai discutir com esse médico essa indicação, ou então ela pega a indicação, sai até com o nome do consultório, mas ela não procura o médico, né? E aí algumas pessoas mais leigas falam assim, não, vai passear que você distrai, vai fazer uma viagem que você distrai, e não é esse o caso, né? Então, nós sabemos que de fato, essas repercussões, se elas não forem bem olhadas e cuidadas, elas vão gradativamente trazer uma piora na condição emocional desses pacientes.
Doutora Maria Luísa, a senhora é neurologista, mas esse quadro que a doutora Silvia descreveu, parece que as crianças hoje estão... Isso também é encontrado nas crianças, e isso é um fator de alerta, porque se sabe, por exemplo, que o índice de suicídio, por exemplo, é muito alto em adolescentes, e às vezes a família não reconhece os sinais, porque é um adolescente, porque não quer falar, e não é um aborrecente, e não leva a sério. Isso é um quadro que precisa ficar alerta, porque ele pode ocorrer na infância, e principalmente na adolescência, e precisa de tratamento. O que é o estresse tóxico? Estresse tóxico? Sinceramente. Doutor Mário, que pode... Bom, estou falando de crianças aqui, mas na verdade, primeiro queria só acrescentar alguma coisa. Eu acho que o psiquiatra realmente... O senhor fale mais próximo do microfone. O psiquiatra realmente, mais que indicado, evidentemente, embora um clínico com boa formação possa, numa conversa mais atenta com o paciente, começar a perceber os sinais de depressão daquele caso e conduzir o caso com mais tranquilidade. Está faltando entre nós, evidentemente, esse approach com mais atenção. A medicina hoje acabou sendo uma medicina para muitos apressada, e nós estamos num movimento grande chamado Slow Medicine, que um dia a gente pode vir aqui conversar sobre isso. Estou até com o livro aqui comigo, do Marco Bobbio, que esteve recentemente aqui na Faculdade de Medicina, lançando esse movimento lá na congregação. Isso nós podemos depois estar conversando. Em relação às crianças e adolescentes, a depressão é uma realidade. A incidência de quadros depressivos na infância e na adolescência é muito grande. E nem sempre, como disse a doutora Maria Luísa, reconhecidos, ou pela família, ou pelo próprio médico. Muita gente acha, não, mas é uma criança, como é que vai ter depressão? Tem depressão, a incidência é alta, e os sinais ou são esses que foram colocados aqui, de desatenção, ou de hiperatividade, ou de agressividade. Enfim, é uma sintomatologia bastante polimorfa, e que só uma atenção mais próxima pode chegar a detectar. Em relação ao estresse tóxico, nós temos discutido muito esse assunto na da Academia Brasileira de Pediatria, o estresse tóxico precoce. Eu não chamaria esse quadro de estresse tóxico que nós estamos discutindo aqui, mas de distúrbios comportamentais iniciais. O estresse tóxico precoce, ele se relaciona àquelas crianças pequenas, bebês geralmente, que são negligenciados, ou que são abandonados, ou que são vitimizados, ou que são, pelo contrário, super, entre aspas, cuidados, e com uma terceirização bastante precoce. Crianças que deixam que pai, mãe não tem tempo para olhar, e a criança fica a cuidado de um de hoje, outra a cuidar de outra amanhã. A gente sabe que esse tipo de relacionamento acaba levando a quadros na criança bastante sérios, porque produzem quadros ansiosos, com produções hormonais, tanto de suprarrenal, adrenalina, quanto de cortisol, e que levam ao cérebro que está em formação a distúrbios estruturais. Hoje já se sabe que não é só uma questão psicológica, mas existe um distúrbio na formação das sinapses, que são as ligações ali dos neurônios. Existe distúrbio na formação de neurônios, na quantidade de neurônios, levando inclusive à redução de perímetro cefálico e tudo mais. Esse é o que hoje a gente chama de estresse tóxico precoce. Quer dizer, são quadros neuropsicológicos, digamos assim, podendo levar a alterações estruturais. Esse outro quadro eu chamaria de distúrbios comportamentais, o que a gente mais usou, até chegar num quadro psiquiátrico, que aí sim passa a ter um nome mais pomposo, relacionado a... Mas, doutor Mário, com a doutora Silvia, né, eu falei sobre insônia, aí é o adulto. Mas no quadro mais de adolescente, de criança, há o aspecto de pesadelo. Sim. Alguém que tenha problema de insônia é fácil de ser detectado, né? A companheira, os próximos, esse cara não está dormindo direito. Mas e criança com pesadelo? Como é que os pais podem saber? Eu acho que precisa ser avaliado... Eu preciso que o senhor fale mais próximo. Pois não, desculpe. O microfone é eu acho que extremamente insensível. Muito obrigado. A gente precisa avaliar
O pediatra não pode avaliar só a criança. Ele tem que avaliar a criança, a família e o contexto todo onde essa criança está inserida. Só a partir dessa análise a gente pode entender o que está acontecendo com aquela criança. O pesadelo pode sim ser um sintoma relacionado a quadros de distúrbios comportamentais. Em adolescentes, a análise é mais complexa, porque a gente sabe que ele está numa fase de transição. E há os lutos próprios da adolescência, a senhora é psicóloga, sabe disso. É o luto do corpo perdido, é o luto da relação que ele tinha com os pais, é o luto das amizades que ele tinha e passa a ter, o grupo passa a ter importância e não mais o vínculo familiar, isso daí começa a ser bastante alterado. Tem uma piada que diz que o adolescente acha os pais sempre, eu vou falar aqui uma palavra um pouco mais popular, acha os pais babacas. E quando ele chega aos 25, 30 anos, ele fica bobo de ver como é que o velho aprendeu tanto. Entendeu? Então, na verdade, deixa de ter importância a relação da família e passa a ter importância o aspecto grupal. Então, esses quadros de transição já têm comportamentos que, para quem não está habituado, podem parecer anômala e que fazem parte da chamada síndrome da puberdade normal. Síndrome da puberdade normal. São quadros comportamentais próprios da adolescência e que não significam alterações comportamentais psiquiátricas, digamos assim, ou psicológicas. Mas, somado a isso, a gente pode ter, então, a exacerbação de alguns sinais desses, que aí sim a gente começa a pensar na possibilidade de ter alguma anomalia maior. Eu queria só fazer um comentário em cima disso que o doutor colocou, principalmente na questão do estresse tóxico precoce, porque hoje em dia, né, a maioria das pessoas que trabalham e têm filhos, elas vão ter que contar de fato com alguém ou com alguma instituição, uma escola, uma creche, enfim, para tomar conta dos seus filhos. E o que o senhor colocou é extremamente pertinente, né? Eu acho que para a criança pequena é importante ela ter um referencial, ela sentir uma segurança naquela pessoa que a cuida. Então, acho que uma das coisas assim fundamentais, que nós não vamos conseguir fazer com que elas fiquem em casa, com alguém tomando conta, porque o pai e a mãe saem para trabalhar o dia todo, é que os pais possam verificar de fato se elas estão de fato sendo bem cuidadas, né? Se essas pessoas estão sendo pertinentes, se o cuidado está sendo adequado, porque isso faz uma diferença. Porque nós sabemos que a maior parte das pessoas não vão ter condição de estar ali o tempo todo. E eu acho que isso acaba angustiando, porque eu também sou mãe, também tive que deixar meus filhos, né, para trabalhar. Então, isso é uma coisa que eu sempre tentava me certificar. Se eles estavam bem, se as pessoas que estavam cuidando eram pessoas orientadas, pessoas que poderiam trazer coisas positivas, se eles estavam felizes. Então, em tudo isso que o doutor colocou, mais em relação ao adolescente, e isso eu percebo muito nas pessoas hoje, é importante que os pais de fato olhem e enxerguem os seus filhos, né? Porque nem sempre eles estão enxergando os sinais que estão sendo dados. Então, acho isso fundamental. O presidente da Academia Brasileira de Pediatria, professor José Martins Filho, professor emérito da Unicamp, foi reitor da Unicamp, ele escreveu um livro, escreveu alguns. Um deles chama-se Crianças Terceirizadas. E ele é bastante enfático em dizer que as crianças deviam ficar os 2 primeiros anos junto com os pais. Sim. E eu frequentemente discuto com ele dizendo que, diante da vida moderna, isso está impossibilitado. Os países ricos, os países nórdicos, sobretudo, a licença maternidade é de 2 anos. Sendo que o 2º ano, ela é facultada ao pai ou à mãe, dependendo do que for melhor para a família, né? Pode ser o pai ou a mãe. Perfeito. Mas aqui nós não temos temos condição isso. nenhuma nesse Exato. momento. Nem a licença de maternidade de 6 meses nós conseguimos introduzir nas empresas privadas. Algumas estatais entraram no programa, outras empresas grandes adotaram, mas a maior parte ainda não adotou, mesmo tendo renúncia fiscal. E eu entendo, porque um funcionário que fica 6 meses fora, mesmo tendo renúncia fiscal nos últimos 2 meses, acaba comprometendo o funcionamento da empresa. Dá para entender. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria insiste, e eu acho que tem razão, insiste que a licença maternidade seja no mínimo de 6 anos.
E luta agora para ampliar o máximo que for possível, exatamente por isso. A criança terceirizada é aquela criança que vai para a creche, fica o dia inteiro lá. À noite os pais estão cansados, trabalhando o dia inteiro, e ainda tem que se dedicar um pouco ou muito à criança. Então realmente acaba estressando a família inteira. Sim. Mas Agora, é uma vida moderna. Posso perguntar uma pergunta que me sempre surge? Qual é o papel da escola nisso tudo? Se nós observarmos os nossos jovens, diferente talvez de outros países, a maioria deles não gosta da escola. Inclusive, existem muitos adolescentes que acabam mesmo que abandonando a escola por um período. O que é errado? O que está errado com as nossas escolas? Por que os nossos jovens não gostam das nossas escolas? Ou eu estou errado em pensar assim? Eu não saberia te colocar isso porque não é minha área de atuação. Mas eu tenho a impressão que a escola ela não está preocupada em estar fazendo alguma coisa além daquilo que seria cumprir o currículo que ele tem do ano, né? Que eu acho que envolveriam outras coisas, que seriam um cuidado um pouco além daquele, né? Que seria a escola uma parte da extensão da sua casa, entre aspas, mas eu acho que não sei se eles vêm por esse lado, talvez o doutor Marcelo? Não, eu tenho uma opinião, mas não é nada científico, mas é uma opinião. Eu acho que vem da família, a evasão da escola. Já ao contrário, porque se você pegar no Brasil o nosso grau de alfabetização, apesar de todos os estímulos que tem, culturalmente, nas classes mais baixas, se aprendeu a ler e escrever mal e mal, tá bom. O resto é lucro. E transfere para a escola a responsabilidade não só de educar cientificamente, como educar moral. Que na escola não é lugar de educar moral. Acredito que os esquemas dos países do primeiro mundo, que a criança passa mais tempo, então ela tem artes, tem música, tem esportes, seja uma forma de transferir parte disso para os pais não terem que levar para um lado para o outro, porque tem que trabalhar. Só que eu acho que culturalmente, aqui ainda, se o filho sabe ler e escrever, ele já está sabendo mais do que o próprio pai, então já está bom. Então, se ele for na escola bem ou não, e se ele for mal, antigamente a gente, posso me colocar na coisa, nós éramos cobrados pelos nossos pais porque a gente foi mal na escola e cobravam a gente e não o professor. Mas hoje não. O professor muitas vezes é coagido a ter que passar o aluno porque os pais estão em cima do professor e não do aluno que não quis se empenhar. Quando não dá carteirada, né? Eu pago o seu salário. Exato. Não, isso eu estou falando isso no privado. No público também acontece. Aprovação continuada, isso é absurdo. Mas isso que você falou é totalmente pertinente, né? Então, assim, de fato, quando eu digo que a escola tem que ser uma continuidade, no sentido de algumas coisas que o pai e a mãe não podem suprir. Mas a questão moral de educação, de fato, é responsabilidade dos pais. Doutora Silvia, em adendo ao que a senhora está colocando, e por uma coincidência muito grande, isso aqui está circulando no WhatsApp, esse aqui é um grupo nosso lá do Sírio Libanês. Sim. Uma escola colocou isso, avisos. Lembramos aos senhores pais que é em casa que se aprende as palavras mágicas. Bom dia, boa tarde, por favor, com licença, desculpe e muito obrigado. É em casa que também se aprende a ser honesto, não mentir, ser correto, ser pontual, não xingar, ser solidário, respeitar os amigos ou os mais velhos e os professores. Também é em casa que se aprende a ser limpo, não falar de boca cheia e não jogar lixo no chão. É em casa que se aprende a ser organizado, enfim. Perfeito. É o que nós estamos abordando aqui. É o tema. Doutora Maria Luísa, a senhora é presidente da Liga Brasileira de Epilepsia. Isso. Pode parecer estranho, mas a epilepsia, ela não é vista com desdém por nós, não? Na verdade, não é um desdém, acho que é um estigma mesmo. A pessoa com epilepsia é sempre considerada uma pessoa inferior e muitas vezes uma pessoa com outros comprometimentos, como uma deficiência cognitiva, quando não é verdade. A epilepsia é uma doença, mas a epilepsia pode ser um sintoma. Então, a maioria das pessoas que têm epilepsia só tem epilepsia. Então, são pessoas normais, que podem levar uma vida normal. Mas compromete o comportamento? Não. A maioria não. Existe um grupo em que a epilepsia é um sintoma. Então, por exemplo, se você tem uma criança que tem uma encefalopatia, que tem uma criança com uma deficiência cognitiva, ela pode ter crises epiléticas como parte do seu quadro. Mas a epilepsia em si, a epilepsia doença, muitas pessoas têm
e tomam um remédio e levam uma vida absolutamente necessário normal. Um tratamento intenso, Sim, permanente. o né? tratamento não é intenso, é permanente. A epilepsia tem vários tipos de epilepsia. Então, dependendo do seu tipo de epilepsia, você vai precisar tomar medicação por maior ou menor período de tempo. Algumas, sim, tratamento durante a vida toda, mas muitas não. Então, por exemplo, uma forma de epilepsia mais comum na infância, que nós chamamos que é a epilepsia rolândica, que são crianças que têm crises durante o sono, muitas vezes nós, médicos, nem tratamos, porque sabemos que aquilo é uma entidade que vai passar depois de um período. Outros, por exemplo, com epilepsia ausência, a gente sabe também que provavelmente vai tratar até a adolescência, depende do tipo de epilepsia. E as mulheres que ficam preocupadas quando Esse tem realmente a é um possibilidade fator. de uma gestação? Isso é uma preocupação que realmente elas devem ter. Por quê? Porque muitos fármacos ou medicamentos usados para epilepsia, eles são teratogênicos, ou seja, eles levam não só malformações no concepto, mas também podem levar a alterações cognitivas. Então, pode ser que a criança nasça com uma deficiência cognitiva, um coeficiente intelectual mais baixo, mas isso é em cerca de, no máximo, 10% das pessoas. E isso se você não fizer uma orientação. Então, o que a gente precisa nessas mulheres com epilepsia é que elas tenham que a gente chama de gestação programada, que é difícil no nosso meio, né? A maioria das mulheres engravidas sem programar. Mas o ideal seria que elas falassem para o médico: pretendo engravidar daqui a 1 ano, e você teria meios de procurar medicamentos menos danosos, doses melhores e todo um cuidado que é necessário numa epilepsia de uma mulher. Mas a parcela da nossa população que tem esse tipo de cuidado, esse tipo de programação? É mínimo, é mínimo. É não dá nem para dimensionar. Não, por mais que você fale, a primeira coisa que nós falamos quando nós começamos a atender uma adolescente com epilepsia é: olha, o medicamento que você toma tem problemas, quando você pensar em engravidar, você, por favor, nos avise. Mas, geralmente, elas chegam: tem uma novidade, estou grávida. O aviso é posterior, não tem programação nenhuma. Isso é muito ruim, porque a organogênese, ou seja, a formação dos órgãos, se dá nos 2 primeiros meses. E, geralmente, quando a mulher descobre que ela está grávida, a organogênese já passou. Então, você precisaria tomar as medidas antes dela engravidar para que isso ocorresse da melhor maneira possível. Coloca que não há restrições para quem... Não, nós orientamos as mulheres que tem o problema... podem engravidar, e a gente só pede para que nós orientamos o melhor tipo de medicamento que ela deve tomar, o modo que ela deve tomar e assim por diante. Com todo respeito, se eu vou lá, a senhora começa a fazer restrições, já troco de médico. Mas isso todos os médicos deveriam saber, inclusive um dos problemas Parece maiores... brincadeira, mas lamentavelmente é assim. Um dos problemas maiores que nós temos, inclusive, às vezes, são com os ginecologistas, que eles não têm uma visão, muitas vezes, correta ou ampla sobre esse assunto. Então, às vezes, a opinião do ginecologista é diferente do neurologista. Então, nós somos, muitas vezes, meio que discutir e levar esse conhecimento para os ginecologistas. Inclusive, não é só a gravidez, a própria anticoncepção precisa ser orientada de acordo com o tipo de medicamento, e os ginecologistas muitas vezes não sabem isso. Um pouquinho da pergunta que eu vou fazer 2 perguntas, né, sobre o assunto. Primeiro, assim, quando a gente trata clinicamente, eu trato de doenças crônicas, acabo dentro da minha especialidade pegando doenças crônicas, e tem muitos pacientes que, por exemplo, problemas de colesterol. Mas eu nunca tomei, não sei. Tomam por um período, depois dá uma paradinha para ver se ficou tudo bem. A minha primeira pergunta seria, no paciente epilético, que precisa fazer uso contínuo, ou mesmo nas áreas depressão, o pessoal: não estou bem, vou parar, não entende da necessidade do uso contínuo. Tem muito, eu vou dar uma paradinha para ver se está tudo bem? Tem. E a segunda pergunta seria, nessa adolescente, a senhora já mais ou menos entrou no assunto, nessa adolescente já não seria indicado o médico que está sabendo que se ela está ou não tendo relação sexual, já prevenir como saúde pública? Orientar métodos de prevenção, mesmo que não tenha... Porque isso é saúde pública, a gente tem a dificuldade sempre do privado e o público, né? E a maior parte dos pacientes hoje no Brasil ainda é público.
Então essa dificuldade, se você até orientar para ele passar no ginecologista, tem como já orientar essas coisas? Bom, em primeira resposta em relação à adesão, realmente, muitos pacientes, eles com o tempo, quando passam muito tempo bem, interrompem a medicação. Só que muitas vezes é complicado porque a crise geralmente é um evento traumático. Então eles têm mais medo de parar a medicação. Eu acredito que numa depressão que o sintoma não é tão evidente, porque a crise epilética, alguns tipos de crise epilética são muito traumáticas. Então, alguns pacientes têm realmente medo de voltar a ter uma crise, dependendo do tipo de crise que ele tem. Então, eles mesmos tomam cuidado, embora alguns não. Adolescente é uns que muitas vezes param a medicação e a gente precisa reforçar. Já estou bem, não preciso medicar mais. Aí você precisa reforçar tudo isso. E em relação às adolescentes, a primeira coisa que a gente pergunta quando atende uma adolescente, o problema é que muitas vezes a mãe ou o pai estão do lado, é se elas têm namorado, e se tem namorado, se tem uma vida sexual ativa. No momento, mesmo aquelas que não têm, a gente já começa a orientação, e naquelas que têm, a orientação é encaminhar para um ginecologista para orientar a anticoncepção. O problema, às vezes, é a família, né? Eu já vi muitas vezes eu colocar isso para adolescente, o paciente com um pai que fica completamente irritado, você está colocando ideias na cabeça da minha filha, então eles não são capazes de entender. Então, sempre que possível, a gente, nesses casos, ou quando você percebe que existe algum problema, a gente pede para atender a adolescente sozinha, e aí a gente conversa se ela está tendo uma vida sexual ativa e a gente já começa a orientação. Antes que eu converse com o Dr. Marcelo, espaço para o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como está? Tudo em ordem? Tudo bem. Dr. Letísio, o senhor como cirurgião plástico, imagino que o senhor seja procurado muitas vezes, não é? Por alguém que queira ficar mais bonito, queira ficar parecido com alguém famoso. Isso é comum? Olha, Jacopé, ainda bem que não, viu? E quanto mais está sendo divulgado a mídia, vamos dizer assim, quanto mais a internet informa as coisas, a internet tem um lado bom e um lado ruim. Ela informa muitas coisas boas, mas por vezes confunde um pouco a cabeça dos pacientes, porque acabam vendo coisas que não precisavam ver, interpretando coisas de uma maneira um tanto quanto errada. Mas essa busca de, por exemplo, eu gostaria muito de ter a cara do Brad Pitt, não vai dar, né? Então, não vai funcionar. E esse tipo de busca está caindo, Jacopé. Principalmente você vendo alguns casos bizarros que informam, moças que ficam querendo parecer a Barbie, outros que querem parecer o namorado da Barbie. Então, acabam tendo resultados desastrosos, resultados que às vezes chegam a comprometer até a vida do paciente, o estilo de vida do paciente, que mudam tanto que acabam tendo um comprometimento muito sério. Mas, doutor Letísio, então, eu procuro, doutor Letísio. Mas o pessoal está, acho que alguma coisa está servindo de alerta. Doutor Letísio, eu, por exemplo, procuro o senhor porque eu quero ficar parecido com Leonardo DiCaprio, aí o senhor não fala que não tem jeito, aí eu vou no outro médico. Mas aí está, né, Jacopé? Aí vai da ética e o profissionalismo de cada colega, Ótimo. Né? Aí que nós temos que diferenciar isso, por isso que a gente sempre apregua que os pacientes devem procurar cirurgiões plásticos para fazer cirurgia plástica e, de preferência, sócios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ou seja, quem dá o título ao cirurgião plástico é a nossa sociedade, como algumas sociedades que tem no Brasil que dão o título para o próprio associado. Então existe uma exigência muito grande, são 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica em serviço credenciado pela Sociedade de Cirurgia Plástica. Então isso já nos dá um alento um pouco maior de profissionais que foram treinados em lugares bons, credenciados, entende? Ok, doutor Letísio, grato pela tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Saúde e paz para todos aí. Um abraço. Poderia só dar uma informação em cima do... Dr. Mário Santoro. Em cima do que falou o colega doutor Letísio, que aliás gostei muito do que disse, e a cirurgia plástica, além dessa parte estética, que é evidentemente importante, mas a cirurgia plástica tem um papel muito grande na questão reparadora, a cirurgia reparadora aqui no nosso meio,
sobretudo os queimados, doenças congênitas, anomalias congênitas, etc. Ele falou da internet. E esse é um problema muito sério, porque a internet, de um lado, é útil, as pessoas podem se informar, podem saber um pouco mais do que tem, mas só tomar cuidado para não querer fazer diagnóstico sem ter todo o arcabouço necessário. Exatamente para o doutor Marcelo isso aí. E eu tenho um colega de turma, o professor Morto Scheinberg, que é eminente imunologista, que na semana passada, se não me engano, há 10, 15 dias, publicou na Folha de São Paulo um artigo, Dr. WhatsApp, que é outra coisa que nós estamos enfrentando agora, né? Mas eu vou deixar então... Esse é mais rápido. Mas o que eu ia dizer para o doutor Marcelo é o seguinte, eu vejo no Google, eu estou com a perna inchada, eu vejo no Google, né, que eu posso ter algum problema, porque o Google não é conclusivo. Aí eu procuro, e o senhor, lógico, tem um diagnóstico preciso para este problema que eu estou apresentando. E a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Letísio, eu transfiro ao senhor. Eu vou lá, o senhor me arruma uma doença, eu não gostei do senhor. Não, eu falo isso com ironia, mas eu vejo tanta gente fazer isso. Na verdade, é um problema ético, né? Você não tem que criar doença, você tem que diagnosticar. Se o paciente tem, ele tem. Se ele não tem, ele não tem. Você entendeu a colocação? Sim, eu canso de ouvir as pessoas. Cada vez que eu vou, saio doente, né? Eu estava tão bom, só com a perna inchada. Você não sabe o que você tinha, né, na verdade. Isso. O problema hoje que é o Dr. Google, né? Do Dr. Google, você vai lá, pernas inchadas, aí vem tudo. Põe todos os sintomas, né? Sintomas, aí como tem pessoas, reportagens, o Google não tem como filtrar, tem reportagens que estão na internet, são sérias, não sérias. E o WhatsApp é outro problema, né? Manda a foto, no caso da a perna está inchada, manda a foto, ou manda a foto da ferida para saber se está bom ou está ruim, o que deve fazer. Então, isso já tem uma recomendação do Mário, como é que é o WhatsApp? Essa do... Doutor WhatsApp, Doutor Marcelo está escrevendo aí, que agora manda fotografia. Manda foto. Não, manda foto. Para o pediatra, manda fotos até bastante desagradáveis, às vezes, que está almoçando e de repente vê uma foto lá, olha, está com diarreia. E na verdade, às vezes uma fotografia de baixa resolução, não tem todos os elementos. O diagnóstico se faz na presença. Pode ter a melhor resolução, não dá. É o que eu quero abordar. Você chega vai ao consultório e sai com uma doença. Na verdade, por exemplo, perna inchada. Perna inchada tem N fatores que podem levar a pessoa a ter uma perna inchada. Só que você só vai poder chegar ao diagnóstico que é a partir do momento que você faz a história clínica, antecedentes pessoais, medicamentos em uso, exame físico, e você vai chegar a uma conclusão, e às vezes você vai depender de exames diagnósticos suplementares, ou exames de sangue, ou ultrassom, para você ou confirmar aquela sua hipótese diagnóstica dentro de todas as outras, quando você há uma certa dúvida, ou para realmente excluir. Então, não é que você chegou bom ou saiu doente, ela foi com uma queixa, com base naquela queixa você vai diagnosticar, às vezes coisa que... Eu uso isso, às vezes o paciente tem problema de perca proteica na urina e ela nem sabe disso. Mas, doutor Marcelo, eu uso essa ironia até porque homens, né, na parte das mulheres, com saia é diferente, mas homens que estão com perna inchada começam a usar calça frequentemente, evitam uma bermuda para que os outros não vejam. Você está com a perna inchada? E esconde. É que o homem tem uma tendência menor de procurar ajuda, né? Geralmente é a esposa que leva. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, Sacopé. Eu creio que na minha parte e dos demais colegas que aqui estão, nós não estamos negando a importância dos novos meios de comunicação, da tecnologia. Existe uma função desses meios, mas que tem que ser adequadamente estabelecida na relação médico-paciente. O senhor está falando de forma consciente. O que eu estou dizendo é que é comum, no caso de homens. Homens que não deixam mais de usar calça. Na praia o cara vai de calça comprida. Eu estou dizendo na internet, no WhatsApp, veja. De repente, o médico estabeleceu com o paciente, olha, tal coisa você me avisa imediatamente, aquele é um meio de comunicação eficiente. Aí é uma outra coisa. Agora, querer fazer diagnóstico a partir dessa situação, que não é uma telemedicina, que é outra coisa, a gente pode discutir a telemedicina, é outra coisa, fazer a partir vou no Google, digito lá, vejo as possibilidades e me arranjo uma doença, entre aspas,
e chega no médico e diz, eu tenho isso. Não, o senhor não tem isso, me diga o que o senhor tem, que nós vamos conversar. Doutor Marcelo, não sei se fui claro no quadro, porque sim, nós estamos falando de perna inchada, por exemplo. Inchaço na perna, que é a perna inchada, né? Que é uma retenção mais de líquido. No verão, é uma coisa muito frequente, mais do que as pessoas imaginam. E geralmente, assim, porque o meio de você manter a sua temperatura interna dos seus órgãos internos constante, é você ter um meio de você perder temperatura para o ambiente, é através das veias. Elas dilatam, põem a superfície maior em contato com o meio ambiente, você perde temperatura para o ambiente para manter os órgãos internos constantes. Então, alguns pacientes, essa dilatação fisiológica deixa de ser fisiológica e acumula líquido no meio do subcutâneo, da gordura. Então, isso seria um mecanismo fisiológico mais exacerbado por algumas pessoas e vão levar ao edema da perna, ao inchaço, que é transitório, geralmente relacionado com o verão. Mas você tem outras condições, falando especificamente dentro da minha área, você tem alterações linfáticas, que é um outro tipo de vaso pouco comentado, que pode ter uma alteração porque traz proteínas de alto peso maiores, que junto com água tem essa dificuldade, pode exacerbar no verão. Queimaduras em pernas pode dar edema, alteração linfática. O Paulo de Santo André está perguntando se suplemento vitamínico pode prejudicar a circulação. Sob orientação médica, não. Ótimo. Paulo, é esse o detalhe. Mas aqui ninguém se automedica, né? Não, acho que 98% da população brasileira... Eu interrompi, desculpa. Não, e você tem condições mais graves. Você tem pacientes com varizes, que são aquelas veias no subcutâneo dilatado, que vão exacerbar ainda mais seus sintomas. Então, dependendo da graduação, dentro da doença vascular propriamente dita, você vai ter que saber como conduzir. E tem pacientes que às vezes você não tem alteração de linfático, você não tem alteração venosa, mas você é obrigado a investigar outras causas, e dentro da história dos interrogatórios de outros aparelhos, você vai perguntar se tem algum problema cardíaco, ou alguns sinais, sintomas que nos levem a pensar em um problema cardíaco, problema hepático, problema renal, problema de tireoide, problema de malnutrição, que é outro fator que vai levar ao edema. Então, você vai examinar o paciente e se você não tiver sinais, critérios clássicos, você vai procurar investigar as outras causas também. Não precisa ser, no caso, eu vejo, a queixa, você tem que saber, dentro da vascular, tem que saber os diagnósticos diferenciais, eu tenho que saber investigar. Eu sou contra hoje, porque nós temos um especialista em pé direito, um especialista em pé esquerdo. Eu sou meio contra o doutor Au, né? Aí, se eu acho que é do cardiológico, ao cardiologista para investigar o coração, ao nefrologista, eu acho que você pode fazer uma primeira investigação. A partir do momento que você detecta uma coisa que é clara daquela especialidade, aí você encaminhar. Doutor Marcelo, eu estou naquele estágio que eu não tiro a calça comprida nem na praia. Qual é o momento que eu falo, não dá mais, eu tenho que ir no doutor Marcelo? Eu acho que é na fase inicial. Acho que na fase inicial melhor. Não posso deixar esse estágio. Não pode deixar chegar ao estágio da pressão que não sai de casa, ou ao estágio de eu coloco só a calça comprida porque a minha perna enche. Na verdade, você tem que procurar a causa. Você está tendo uma alteração que não é normal e você tem que ir ao médico para ele investigar porque aquilo não é comum, não é certo. Tem pessoas que eu falei um fisiológico alterado que tende a inchar só no período do verão ou no períodos mais quentes. O resto do ano passa 2, 3 meses com a perna inchada e nesse caso, momentaneamente, você tem algumas medicações que você faz uso que melhoram os sintomas. Que seria a parte da angiologia que você queria, sem ter que cortar ninguém, só às vezes com recomendações. Ainda estou na parte boa. Recomendações, você fazer uma deambulação, você hidratar adequadamente, se você conseguir não ficar muito tempo sentado ou em pé na mesma posição, fazer uma caminhada, se hidratar adequadamente, não comer comida pesada, muito salgada. São todas as coisas só com uma orientação básica. Já fala que tem que fazer exercício. Então, mas acontece que tem que mudar a alimentação. Falando de adesão, por exemplo, não é só adesão ao remédio, né? Sim, é uma vida saudável. Não conseguem fazer adesão a isso. A gente precisa andar, precisa ter uma alimentação saudável, né? Precisa não fumar. Então tem uma série de coisas aí que... Não fumar, então vou mudar com a doutora Maria Luísa. Doutora Maria Luísa, o Carlos de Gianópolis pergunta se há componente genético ou hereditário na epilepsia. Sim, nós sabemos que várias formas de epilepsia têm um caráter genético, embora muitas vezes nós não consigamos determinar exatamente qual o tipo de gene e muitas vezes mesmo qual o tipo de herança.
mas muitas epilepsias têm um caráter genético. E o Guilherme quer saber se a epilepsia pode ser completamente curada. Em epilepsia normalmente nós não falamos em cura, nós falamos que ela é controlada e ela, depois de um período, a gente pode retirar a medicação, mas nós evitamos. Mas realmente, algumas formas a gente consegue, depois de um período, deixar a pessoa sem medicação. Doutora Silvia, Jaime do Jardim Bonfilioli pergunta se o transtorno bipolar em fase mais aguda pode levar a atitudes extremas. Se o transtorno bipolar não for bem cuidado, né, do ponto de vista médico, do ponto de vista de acompanhamento até psicológico, que eu acho que é importante, pode trazer repercussões ruins, principalmente quando ele está, aliás, acho que tanto numa fase, quando ele está mais na fase da depressão, como na euforia. Então, isso tem que ser extremamente bem cuidado, acompanhado, e a adesão ao tratamento é muito importante em casos assim. Então, acho que tem que tomar cuidado. Aproveitando, André de Santana pergunta à senhora se medicamento para parar de fumar é eficiente ou não gera outra dependência. Tá. Então, essa é uma pergunta muito boa que eu gosto bastante, porque as pessoas, elas têm uma propensão a achar que elas vão tomar um remédio para parar de fumar, ou vou colocar o adesivo de nicotina, vão sentar e daqui meia hora, né, a vontade de fumar some. Então, isso não existe. A dependência ao cigarro é uma dependência física e psicológica. Então, com a dependência física, nós temos a ajuda das medicações, que são 2 medicações que existem hoje, uma que é um antidepressivo, a outra que ajuda a controlar o prazer de fumar, e uma que não é medicação, que é a reposição de nicotina, que são os 3 tratamentos possíveis para dependência física que ajudam a pessoa. Agora, como ela tem a dependência psicológica, não adianta só tomar a medicação. Ela tem que aprender a lidar com a ansiedade que ele tem para fumar, como que ele controla esses processos de vida que fazem ele pensar no cigarro e querer pegar o cigarro naquele momento. E isso é acompanhado por um processo terapêutico. A ocupação das mãos é uma coisa que é a parte mais de hábito ou de condicionamento. Fuma tem sempre a mão ocupada, exatamente. Né? Para de fumar... Então, são várias coisas que nós cuidamos. Então, o remédio ajuda sim, mas ele não pode achar que só tomar o remédio vai fazer ele parar de fumar. Não é mágica nem milagre. Ele tem que investir, ele tem que se pensar enquanto fumante, como é que eu sou, que horas que eu fumo, por que eu sinto mais vontade de fumar quando eu estou ansioso, os automatismos, né, de acabar de fumar e pegar o cigarro, isso é um condicionamento. Então, tudo isso tem que ser trabalhado para a gente conseguir levá-lo a um sucesso na cessação e na abstinência do cigarro. Então, isso é importante, essa questão foi bem colocada, porque as pessoas sempre acham, tomei o remédio e não funcionou. Né? Mas tem que fazer mais do que tomar o remédio. Doutor Mário, tem que caminhar, tem que mudar isso. Caminhar, por exemplo, é uma coisa fundamental na cessação do tabagismo. Fazer atividade física é fundamental. Né? Exatamente, libera endorfina. Doutor Mário, Juliana da Pompeia pergunta a diferença entre as vacinas SABE e Salk. Bom, a primeira vacina contra a paralisia que existiu no mundo foi a Salk, que era a vacina injetável. Eles trabalhavam juntos, né? O SABE e o Salk. Eu não tenho essa informação. Um inventou o medicamento e o SABE inventou a vacina. Não sei, não tenho essa informação. Porque ele vinha ao Brasil com frequência. Não, o SABE era casado com uma brasileira. Isso carioca, sim. falava muito bem português e tal. Ele ia ao aeroporto e dizia que era o paraíso, porque lá tinha café, água e ar-condicionado. Então o SABE realmente era casado com uma brasileira, falava muito bem português. Mas o Salk foi o que primeiro inventou a vacina. Em termos de saúde pública, era uma estratégia mais complicada, porque é injetável, porque precisava ter pessoal treinado, porque precisava ter o material necessário para aplicar e tal. Quando o SABE conseguiu desenvolver a vacina por via oral, isso se tornou um fantástico, porque não havia mais necessidade de toda essa estratégia de vacinação. Com o passar dos anos, a vacina SABE foi a dominante. Até que nós chegamos no momento em que houve uma erradicação da poliomielite. E o vírus vacinal, ele tem algumas
em alguma possibilidade remota, um caso para muitas doses aplicadas, de ter complicações vacinais. O vírus presente na vacina SABE se dissemina no meio ambiente e para pessoas que são imunocomprometidas, com doenças que tornam o sistema imunológico empobrecido, criava um risco. Foi nesse momento que se tomou a decisão primeiro nos países mais desenvolvidos, de trocar de novo a vacinação da via oral por via injetável, né? Principalmente se tiver alguém imunocomprometido numa casa, uma contraindicação para usar a vacina por via oral. E aí se passou de novo a usar a Salk, que não era mais a mesma Salk de antigamente, ela tem modificações, atualizações técnicas. E recentemente, não sei dizer aos senhores, foi faz 2 anos por aí, o Programa Nacional de Imunização incorporou a vacina Salk, que é injetável, no calendário oficial. Nas 3 primeiras doses agora são a vacina. E em clínica privada a gente já está usando a vacina injetável há bem mais tempo do que isso, porque era uma vacina que não existia no calendário oficial e hoje existe. Recomenda-se que depois das 3 primeiras doses, uma dose de reforço na época oportuna, seja por via oral para dar imunidade no sistema gastrointestinal, porque senão o vírus ele se replica por não ter imunidade, se replica para o ambiente, por não ter imunidade no sistema gastrointestinal. Então hoje está bem estabelecida a importância da vacina Salk. A diferença entre uma e outra em termos de imunogenicidade é pequena, praticamente inexistente. São vacinas que têm uma taxa de soroconversão, quer dizer, de produção de anticorpos muito boa, e a população se torna bem protegida. Tanto é que no Brasil se erradicou a poliomielite. Dr. Marcelo Fernando Tatuapé pergunta se a ingestão diária de um analgésico infantil pode prevenir problemas circulatórios. Existe comprovação científica? Não, no caso que ele está querendo falar é do problema arterial, né? Seria o uso do antiagregante plaquetário, que é a aspirina, o ácido acetil salicílico, né? Que é o mais frequente. Mas o paciente, se ele tomar todo dia, não significa que ele vai evitar um problema. Na verdade, o paciente, primeiro, não pode se automedicar. E segundo, que ele tem que ter alguns critérios clínicos e no exame físico que justifiquem o uso crônico. Aí não é que você vai, você vai evitar que tenha um quadro agudo de obstrução arterial. Isso é usado tanto do ponto de vista do cirurgião, do cardiologista, como do ponto de vista do angiologista e cirurgião vascular. Então, é uma dos remédios que tem chamados antiagregantes plaquetários, que é o analgésico infantil. Aqui, no caso que ele está falando, é o ácido acetil salicílico, mas existem outros mais variados tipos diferentes já na indústria farmacêutica. Mas quando indicação para o paciente ter uma aterosclerose, um risco aumentado de ter acidente de placa com oclusão da artéria agudamente, esse paciente tem indicação sim de fazer uso. Então ele preveniria os eventos agudos, mas não é 100%. Né? Quando alguém... Não adianta ele tomar aspirina, continuar fumando, não controlando diabetes, não tomando remédio para hipertensão. Mas quem tem hipertensão, normalmente o médico acrescenta Normalmente o cardiologista acrescenta, ou às vezes o endocrinologista, dependendo do tipo do diabetes. E o vascular, quando tem diminuição da amplitude de pulso, já tem sintomas de doença aterosclerótica no modo inicial para moderado, você já introduz. Nos casos mais avançados, sem dúvida. Mas quando você já detecta que o paciente tem uma propensão, você faz uso. Não, é isso mesmo. Eu acho que é importante, é fundamental fazer essa diferenciação de cada caso, né? Então, o médico é a pessoa mais indicada para avaliar, e é sério isso, só queria reiterar, que às vezes as pessoas inventam de tomar, né, o remédio sem às vezes ter indicação, o que também não é bom. Então, é importante consultar o médico para fazer avaliação e ver se é o caso. Sim, só comentar da automedicação, o problema é que normalmente compra avulso, né, cartelinha do AS, né, do AS, mas se você conseguir a bula, é uma bíblia. Segundo, quem está tomando não sabe que ela tem um risco de ter sangramento intestinal, sangramento cerebral. Alguém lê bula? Lê. E quando lê, não toma o remédio. Entende? Aí é que entende. Não, lê é fácil, quer saber se não toma. Esse que é o problema, não entender. E aí muitas vezes se assusta,
o que está lendo, e para de tomar e ao invés de voltar ao médico e discutir, ao invés de eu procurar um profissional, toma uma conduta desastrada sozinho. Exato. Diagnosticar e medicar são funções da equipe de saúde, para não dizer só do médico. Mas isso é importante, não se automedicar, não se autodiagnosticar. É um outro problema que a gente vê muito também, porque muitas medicações têm efeitos colaterais, a gente sabe. Aí o paciente tem um efeito colateral, em vez de ele levar ao médico, que às vezes é uma questão de acertar dose, horário, ele simplesmente para a medicação. Exato. Então o paciente não pode se automedicar e também não pode manipular essa medicação. Fora a interação medicamentosa, por exemplo, o paciente tomando varfarina, que é um anticoagulante. Sim. E teoricamente ele não pode, ou só vai tomar sob orientação médica, sabendo o risco-benefício de tomar um antiagregante junto. São drogas diferentes que uma influenciam na outra. Mesmo. Às vezes você está tomando um medicamento, você vai associar o outro, vai diminuir a potência do outro remédio, vai aumentar a potência. Então, a automedicação nunca. Não, e além disso, Zancopé, um outro assunto importante, medicina baseada em evidência, que está hoje na moda, é uma ferramenta importantíssima. Eu concordo que ela é importante, mas ela não pode ser ditatorial. Protocolos, diretrizes, eles são orientações gerais, que usam uma base estatística. Então, na média, tal coisa acontece, mas a média sim, eu estou com muita fome, você também está com muita fome. Só eu almoço, na média nós dois estamos sem fome. O que eu quero dizer é que em torno da média tem uma outra população que não se comporta exatamente como aquela média. Então tem que ser individualizado a conduta. O médico se baseia numa orientação protocolar, se baseia numa diretriz, mas toma a decisão mais compatível com aquela pessoa. Nós estamos num momento que, inclusive em oncologia, já se fala, e já é rotina, para alguns tipos de câncer, nós buscarmos a personalidade genética para a medicação correta para aquele tipo. Dr. Mário, não temos mais tempo para nada. Tem algum endereço onde a gente possa localizá-lo com rapidez? Olha, na nossa secretária na Academia de Medicina de São Paulo, eu não tenho até o telefone aqui, mas o site da Academia de Medicina de São Paulo, ela sempre pode me achar. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Doutora Maria Luísa Manresa, como a gente localiza a senhora? Então, tem um site, também endereço eletrônico? Tem um site da Liga Brasileira de Epilepsia, que é epilepsia.org.br. Então lá tem uma série de, inclusive indicações de outros profissionais de acordo com as áreas, estão todos médicos especialistas, da área que a pessoa reside, tem uma indicação que pode ser Grato dada. por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Doutora Silvia Maria Cury Ismael. Nós temos o site do HCOR, através do site tem ali uma área que vocês podem entrar em contato, que aí é com a instituição que repassa para mim depois, que é o www.hcor.com.br. Eu até ia fazer uma pergunta, mas acho que nós não temos tempo. Se parar de fumar é fácil, mas acho que não vai dar. Olha, rapidamente parar de fumar não é fácil, mas não é impossível. Perfeito. Né? Mas Doutor todo mundo Marcelo consegue. agradeço por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho de uma especialidade que a população, de modo geral, desconhece que um angiologista e um cirurgião vascular trata. Então, como meio de contato, nós temos o site da sociedade, que é www.sbacvsp.com.br, que é a Regional São Paulo. Lá você vai encontrar as principais doenças descritivas, das principais doenças que o cirurgião vascular e angiologista trata. E lá também tem um ícone que você encontre seu médico. Lá você vai encontrar um associado, um especialista, um médico que profissional da área que você deve procurar. Então lá no site você vai conseguir achar o seu cirurgião vascular e angiologista. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Prazer. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.